Olá, nós estamos nesta série de reflexões baseadas no Evangelho de João, capítulo 14. Hoje nós vamos aprender o que Jesus quis dizer quando ele disse que faria tudo o que nós pedirmos. Acompanhe esse vídeo até o final, ele é curtinho. Eu tenho certeza que pode fazer uma grande diferença na sua vida. Muito provavelmente você já ouviu aquela história do gênio da lâmpada, né? Você encontra uma lâmpada mágica, você esfrega essa lâmpada, então aparece uma entidade muito mais poderosa que você, um gênio, né? E ele te concede desejos. Na história conta 3 desejos. Todos nós, em qualquer idade de nossas vidas, quer quando crianças ou mesmo adultos, no fundo nós desejamos ter um encontro com uma entidade super poderosa, um Deus que pudesse realizar todos os nossos pedidos, não apenas 3, mas todos. Essa história e esse nosso desejo se torna ainda mais curioso quando nós olhamos em João 14, a partir do verso de número 12, que Jesus diz assim: eu vou dizer para vocês uma verdade. Aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que o que eu tenho realizado, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E aí ele confirma: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É muito curioso porque não nos surpreende Jesus dizer que aquele que crê em mim fará também as coisas que eu faço. Porque afinal de contas, aquele que é chamado para crer em Jesus é aquele que é chamado de seu discípulo. E ser um discípulo significa ser um seguidor do seu mestre, do seu Senhor. Significa que a sua vida não é mais sua. Você está deliberadamente entregando a sua vida a seguir exatamente o que o teu Senhor, o teu mestre determina. Isso significa ser um discípulo. Então, quando Jesus diz aquele que crê em mim, uma aplicação direta para as nossas vidas é nós lembrarmos que ele está falando daquele que não crê nele mesmo. Eu não creio em mim mesmo, eu creio em Jesus. Ao crer em Jesus, eu também posso fazer as obras que ele realizou. Isso pode até parecer estranho quando você pensa nas obras maravilhosas que Jesus realizou. Mas a maioria das obras de Jesus não são essas obras maravilhosas que tanto nos chamam a atenção. Ele viveu muitos anos entre nós e no seu cotidiano ele ensinava para aqueles que estavam do lado dele o que significa a vida. Na verdade, faz todo sentido nós pensarmos em fazermos as mesmas obras que Jesus realizou. Afinal de contas, ele nos chama para sermos imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo nos lembra: sejam meus imitadores, porque eu sou discípulo de Cristo. Nós devemos imitar a Jesus. E isso faz mais sentido ainda à luz dessa reflexão que nós temos feito em João 14, ao lembrarmos que Jesus é o caminho. Jesus é a verdade e Jesus é a vida, como nós já exploramos. Ora, se ele é o único caminho, se ele é a única verdade, só com ele eu posso encontrar a verdadeira, a legítima vida, por que eu não imitaria Jesus? Por que eu não seguiria Jesus? Perceba, quando Jesus diz aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, faz todo sentido sobre essa perspectiva. Mas eu quero te apresentar também uma segunda perspectiva dessa fala de Jesus. Quando Jesus diz para nós que você fará também as obras que eu tenho realizado, e na sequência ele diz, você fará coisas ainda maiores do que estas, nós podemos pensar numa segunda perspectiva muito interessante. O que Jesus está nos dizendo é que o poder não está em quem faz, mas o poder está em Deus. O poder não está em quem faz coisas maravilhosas, grandes sinais. O poder sempre está em Deus. E preste atenção numa coisa, isso pode fazer uma grande diferença para a sua vida. Deus faz o que Ele quiser, com quem Ele quiser. Jesus estava ciente disso quando disse essas palavras. E mais do que isso, Jesus é Deus.
Se você observar o verso de número 13, ele continua esse argumento, esse ensino para as nossas vidas, dizendo: e eu farei o que vocês pedirem. É Ele quem faz, porque Ele é o próprio Deus. Deus usa quem Ele quiser, como Ele quiser. A ênfase, e aqui está o grande equívoco de muitas pessoas quando analisam esse texto bíblico e tomam conclusões erradas para suas vidas, ou aplicações erradas para suas vidas. A ênfase de Jesus está no eu farei e no para que o Pai seja glorificado no Filho. A ênfase de Jesus na frase não está na expressão no que vocês pedirem. O que vocês pedirem faz parte, nós vamos abordar na sequência, mas eu quero chamar sua atenção que o que Jesus quer nos ensinar, a sua ênfase é que Ele pode fazer tudo o que nós pedirmos. E o que é importante nós lembrarmos e entendermos desse texto aqui é que Jesus não está falando para pessoas mimadas, que vão esfregar as mãos assim e dizer: oba, agora Ele vai fazer tudo o que nós pedirmos. Claro que não. Como se Ele fosse um gênio da lâmpada. Claro que não. Jesus está falando para os seus discípulos. E os discípulos de Jesus são pessoas que caminharam com Ele, que ouviram os seus ensinamentos, que aprenderam, que entenderam qual é a vontade de Jesus. E quem é um discípulo verdadeiro de Jesus, ele não vai pedir para Jesus ou pedir para Deus algo que não esteja em conformidade com aquilo que ele sabe que é o caminho, ou que está de acordo com o caminho, a verdade e a vida. Então entenda, se o discípulo é um seguidor do seu mestre, ele sabe exatamente qual é a vontade do seu mestre. Ele sabe os ensinamentos do seu mestre. Por isso, ele pede exatamente segundo essa vontade. Ele tem um profundo relacionamento com seu mestre. O discípulo de Jesus é aquele que tem afinidade com Jesus, afinidade com o Senhor, se relaciona, fala com Ele, ouve a sua voz todos os dias. Quer ver um exemplo para isso ficar de forma ilustrativa melhor para nós? Sabe aquela pessoa que você conhece tão bem, que quando você está próximo dela, vocês não precisam nem trocar palavras. Dependendo do que está acontecendo, você dá aquela olhadinha, a pessoa dá aquela olhadinha e vocês já sabem exatamente o que um está dizendo para o outro. A nossa experiência com Jesus deveria ser assim. Ela só não pode ser assim de forma plena porque nós não temos esse privilégio. Ele é um ser espiritual, ele morreu, ressuscitou, ele vive, mas não em corpo, em sangue, como ele viveu nessa época aqui com os discípulos. O ponto aqui é nós entendermos o que Jesus está dizendo quando ele diz: vocês pedem, eu faço. Eu não tenho dúvida de que Jesus está dizendo o que nós pedimos, aquilo que nós sabemos que é da vontade dele. Por que eu não tenho dúvida disso? Pela sequência do texto. Você perceber no verso de número 15, que nós não tínhamos lido ainda, a continuação do texto diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Não faz sentido você ser discípulo de Jesus se você não o ama. Se você se diz um discípulo de Jesus, mas você não ama Jesus, na verdade você é um religioso. O próprio Jesus chama uma pessoa como você ou como eu, se nós agirmos assim, de hipócritas, como que atores fingindo um sentimento, uma sensação que nós não temos por ele. Por isso que Jesus, imediatamente após, na sua linha de raciocínio, ele apresenta essa frase: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Isso é muito importante para a nossa reflexão. Agora, o ponto é: e quando nós pedimos mal? Ou quando nós não sabemos o que pedir? Quando isso ocorre, Jesus faz algo surpreendente nas nossas vidas. Jesus nos oferece o maior presente que nós poderíamos ganhar em nossas vidas. E esse presente, ele será apresentado na continuação desse texto que você pode ler agora, mas também na nossa próxima reflexão e última reflexão em João 14. Eu quero convidar você a ler o texto novamente e a buscar a Deus em oração. Lembre-se, o nosso coração, porque nós não entendemos a Deus, nós desejamos que Deus seja como um gênio da lâmpada,
que conceda todos os nossos pedidos. Mas não é esse tipo de relacionamento que Jesus oferece para nós. É um relacionamento muito melhor, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é muito melhor que qualquer pedido que nós possamos fazer nas nossas vidas. Então releia o texto, reflita nas palavras de Jesus para a sua vida e faça uma oração. Coloque o seu coração diante dele. Vamos nos encontrar na próxima reflexão. Que Deus muito o abençoe.